Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico tá na área. Seja muito bem-vindo ao segundo checkmate mais bonito da história do xadrez. De acordo com o artigo do chess.com, os 10 checkmates mais bonitos de todos os tempos. Então vamos lá, estamos na segunda posição. Nesse vídeo vamos analisar e conhecer o checkmate de um jogador chamado Jung versus Tzapatos em 1952. Vamos ler o que está escrito abaixo aqui até para entender melhor. Sutileza é a chave para este checkmate. Jung cria um verdadeiro zugzwang, apenas com um bispo lutando contra a dama. Se as negras não precisassem fazer lance, não haveria como vencer a partida. Mas elas devem fazer um lance. Mesmo com uma enorme vantagem material, cada lance leva à catástrofe. Então, Jung, esse jogador usou o tema de zugzwang para conseguir vencer essa partida. Zugzwang é quando o jogador não tem nenhum lance bom para fazer. E como no xadrez não pode pular a vez, não pode passar a vez, qualquer lance que você fizer vai piorar a sua própria posição no tabuleiro, né? Então, isso que é o zugzwang. Vamos entender como o jogador chamado Jung usou esse tema agora. Vamos lá para a análise do chess.com. A posição do Jung lá em 1952 era esta. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui nessa posição. Ó. Nosso rei aqui em H2, a dama em H3, dama H3. Nossa torre está lá em H4, temos um bispo aqui em D4, 4 peões das brancas, jogam as brancas e entram nesse tema de zugzwang para conseguir dar mate. Uma desvantagem material muito grande. Então, antes de conhecer o lance do Jung, eu pensei em algumas possibilidades, alguns lances candidatos nessa posição. O primeiro lance que eu pensei é dama G3. Se rei H6, eu pensei em dama F4. Se rei H7, eu pensei em dama F7, cravando o cavalo e ameaçando mate aqui na casa de G7. Mas não é essa a sequência do Jung. E aqui as pretas têm um lance muito bom, por exemplo, torre por D4, sacrificando a qualidade e já evitando mate aqui em G7. Se torre retoma, quem já leva a dama E5, ataque duplo, ataca o rei e a torre. Então aqui tem que voltar a dama ou cobrir de torre aqui para não perder essa torre de D4. E até ficaríamos ganho nessa posição, temos mais de 9 pontos de vantagem, mas não encontramos esse mate espetacular do Jung e nem o tema do zugzwang. Então não é esse lance. Não é dama G3. Outro lance que eu pensei seria torre E4. Atacar a dama e ativar a nossa torre aqui pela coluna E. Mas também não é um lance muito bom. As pretas podem tirar a dama para D2, abrindo um contra-ataque aqui no nosso bispo, que agora está sofrendo 2 ataques e tem apenas a defesa da torre. Eu pensei que daria para continuar, por exemplo, com dama H4, dama G3, por exemplo, dama H4, rei H6, e aí fica difícil continuar esse ataque, né? Se bispo por G7 agora e rei por G7, pensei em continuar, por exemplo, com dama E7, mas se rei H6, eu não sabia nem mais o que fazer para continuar o ataque. E aqui as brancas até continuam ganho, tem mate em 6 na posição ele está falando, mas não achamos o mate espetacular do Jung e nem o tema de zugzwang. Fantástico que ele usou para ganhar a partida. Então, até é uma boa sequência, mas não é o que o Jung fez. Outra jogada que eu pensei era até um F4 aqui, ó, atacar esse rei, mas o rei pode sempre voltar para H6. Eu não sabia como continuar o ataque, por exemplo, bispo por G7 agora, rei por G7, dama D7, rei volta para H6,
Agora eu não vi nenhuma boa continuação aqui de ataque. E essa sequência é pior que a última, porque agora a partida está empatada. 0 a 0 a barrinha diz. Então também não é esse lance. F4. O último lance que eu pensei, mas eu descartei, na minha visão capivarística rapidamente, foi bispo por G7. Tem um cavalo caindo lá na casa de G7, né? Então eu pensei em tomar esse cavalo. O computador fala que é um lance ótimo. E eu desacreditei desse lance quando eu estava analisando a partida sem o computador. Por quê? Olha a continuação que eu vi que eu ia levar no lumbilho. Torre por H4. E aí eu perdi minha torre e ainda ganhei uma cravada aqui, ó. Vou acabar perdendo a dama. E aí eu descartei na hora essa possibilidade de tomar aquele cavalo lá em G7. Aqui eu vou ter que dar a dama pela torre. Achei que eu ia ficar muito pior e ia perder essa partida, né? Ia ficar perdido. Mas olha o lance do Jung. Eu não acreditei depois que eu vi o lance dele. Foi bispo por G7 mesmo. Ele tomou aquele cavalo lá na casa de G7. Ele entrou nessa complicação tática. Lógico, o Zabatos não perdeu tempo. Fez torre por H4. Tomou a torre aí das brancas, ainda cravando a dama. Eu já imaginaria que estaria perdido aqui. Só que não. Otto Jung segue com dama por H4. Até porque a dama estava cravada. Então ele já faz dama por H4 para o lance vir com cheque. Forçar esse rei a tomar a dama das brancas. É o que o Desápados faz. Rei por H4. E aqui ele segue com bispo F6. Dá uma olhada. Ele acabou de sacrificar uma torre. Perdeu a dama aí pela torre. Tá só com um bispo contra a dama. No meu modo de ver, isso aqui estaria perdido. Mas nessa posição não. Olha que incrível. Por quê? Repara que bispo F6 é um lance que vem com cheque. Esse rei não tem nenhuma casa disponível para fugir. Aqui só tem uma jogada para não ser checkmate logo de cara. É cobrir de peão. É fazer G5. Colocar o peão aí para proteger o rei na frente do ataque desse bispo. E aí eu confesso para vocês que eu não saberia como continuar nessa partida. Mas Otto Jung segue simplesmente com bispo C3. Eu não entendi nada quando eu estava vendo isso daqui. Mas é um lance brilhante considerado pela máquina. Dá uma olhada. Por quê? Porque aqui entra aquele tema de zugzwang. As pretas estão completamente zugadas. Não tem lance para as pretas. Qualquer lance que as pretas fizerem agora, vão acabar levando mate. Olha que espetacular essa sequência do Otto Jung. Você que não entendeu muito bem, vamos pensar aqui, ó. O rei das pretas não tem nenhuma possibilidade de lance. Totalmente preso. Esse peão está bloqueado pelo rei. Também não pode avançar. Se o peão de G avança, por exemplo, realizar G4 as pretas, volta a levar bispo F6 e agora é mate. Acabou a partida. Então, não pode ser realizado o lance G4. Ô tio Rico, as pretas têm uma dama aí, ó, milhares de lances de dama para fazer. O que você quer mexer o peão de G5 que está protegendo aqui a diagonal do rei? Beleza. Qualquer lance de dama aqui vai acabar perdendo as pretas. Dá uma olhada. Se as pretas resolverem fazer dama F2, ameaçando o mate aqui na casa de G3. As brancas ainda têm bispo E5 defendendo esse mate. E aí as pretas voltam a ficar em zugzwang. Não tem jogada. Qualquer casa que eu tirar minha dama daqui,
ou eu estou levando mate com bispo G3, ou simplesmente com o avanço do peão para G3. Agora não é possível, pois a dama está cravando o peão de G. Agora não é possível fazer G3. Mas se a dama sai do controle dessa casa, está chegando bispo G3. Então, não tem lance às pretas. Por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui. Se a dama, para manter o controle da casa de G3, voltar para E1, parece que é uma jogada boa, está atacando o bispo e mantendo o controle aqui da casa de G3. Só que se ela volta, perde a cravada do peão de G e aqui as brancas teriam G3 mate. Tem que dar a dama pelo peão e vai levar mate de qualquer jeito. Ó. Mas também tem outras possibilidades. Por exemplo, agora a vez das pretas. O que elas jogam? Não pode jogar F4 por causa de bispo F6 mate. O rei não pode se mexer, esses peões estão bloqueados. Tem apenas a dama para mover a dama. Para onde que você ia mover a dama? Por exemplo, ó, dama E2. Para atacar o bispo e continuar cravando o peão de G. E leva mate com bispo G3. Olha que espetacular. E qualquer outro lance que você fizer de dama, não importa. Ou vai chegar bispo G3 mate, ou vai chegar o avanço do peão de G, G3 mate. De qualquer maneira. Então, como no começo do artigo estava escrito, qualquer lance que as pretas fizerem nessa posição leva a catástrofe, vão levar mate. Não tem o que possa ser feito. Então, incrível aí a maneira que Otto Jung jogou, sacrificando sua torre, trocando a dama na torre das pretas para entrar nesse zugzwang aqui, viu que as pretas não teriam nenhuma possibilidade para evitar o mate. Realmente esse mate é torturador, né? Torturante para as pretas. Nada que elas façam vai evitar. Então, se a dama sair do controle de G3, chega bispo G3. Se a dama sair da cravada do peão de G para qualquer outro lugar, você chega G3. Mate imparável em 2 nessa posição. Não tem o que as pretas possam fazer. Incrível essa partida, né, gente? Vamos voltar lá no primeiro lance e ver como foi a partida certinho. Otto Jung tomou o cavalo, fez bispo por G7. Desábados fez torre por H4, ganhando a torre e cravando a dama aí das brancas. Dama por H4 respondeu Otto Jung. O rei tomou, rei por H4, vamos tomar a dama. Chegou bispo F6. Cobriu de peão, que é a única defesa para evitar esse mate. Depois fez bispo C3, dama F2, ameaçando o mate em F3, bispo E5, e aqui o jogador Zábados abandonou a partida porque ele viu que não teria o que fazer para evitar o mate aqui com bispo G3 ou peão G3. Espetacular aqui o tema de zugzwang usado pelo Otto Jung. Se você gostou, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal. O próximo vídeo já vai ser o vídeo do checkmate mais bonito da história, mais bonito de todos os tempos, do Russolimo. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e valeu!